Eu estou gravando isso porque eu não aguento mais guardar só pra mim. Há muito tempo eu tenho vontade de expor isso, mas eu sempre tive receio de que ninguém fosse acreditar em mim. De noite, com as luzes apagadas, quando eu já estou dormindo, aquela coisa aparece. Você, quem quer que esteja ouvindo isso, já deve estar rindo ou acreditando que seja apenas outra creepypasta qualquer. Até pouco tempo, eu mesmo não quis acreditar. Sabe como é? É mais fácil pensar que foi só impressão minha do que admitir que algo não está certo. Não é só o vento lá fora. Não é algo na minha cabeça e certamente é algo preocupante. Eu sabia disso, eu só não queria acreditar. Quer dizer, quem iria acreditar numa coisa dessas? Que quando você dorme, uma criatura aparece sentada aos pés da sua cama e fica ali, te olhando. No começo eu acreditava que era um sonho. Acordei numa noite, pois eu tinha sentido algo se mexendo na minha cama. Quando eu abri os olhos, eu tinha visto ele. Sua pele branca parecia morta. Tinha alguns poucos pelos no corpo. Parecia machucado, como se tivesse sido atropelado. No começo eu senti pena dele, por sua aparência, mas aí ele olhou pra mim. Seus olhos. Seus olhos. Meu Deus. Aqueles olhos nunca mais saíram da minha cabeça. Eles eram grandes, escuros e vazios. Sua expressão facial era de certa forma triste e curiosa. Ele estava sentado de costas para mim, mas o seu corpo tinha virado, como se ele quisesse me olhar, como se ele não tivesse ossos nas costas ou algo assim, não sei. Aqueles olhos me olharam por uns segundos e aí eu acordei. E já era de manhã. Eu estava em casa e nada tinha acontecido. Isso tinha me feito lembrar de uma vez, quando eu era criança. Eu dizia ter visto algo no quintal de casa, mas ninguém nunca acreditou em mim. Meu cachorro estava latindo e eu acordei e fui falar para ele ficar quieto. Afastei a cortina para olhar para fora e vi uma coisa estranha, que eu nunca soube explicar. Parecia uma pessoa pequena, encolhida num canto perto do portão. Hoje penso se não é a mesma coisa que eu vejo no meu quarto à noite. Se for, então ele está me perseguindo desde que eu era criança. Será que ele me persegue porque eu vi ele aquela noite? Enfim, supostos pesadelos continuaram. Pelo menos uma vez por semana ele aparecia em meus sonhos. Ou pelo menos eu achava que sim. Numa manhã, acordando de um sonho com aquela coisa me olhando, eu notei um corte na minha perna. Um fino e comprido corte. Achei estranho, pois não tinha aquele corte na noite passada. Foi então que eu comecei a ficar realmente preocupado. Passei a ter medo de ir dormir. Alguns dias depois eu acordei assustado, pensando ter ouvido algo e, de fato, eu tinha ouvido. Lá estava ele, sentado no chão do meu quarto, no canto, me olhando com aqueles olhos horrendos. Dessa vez ele não estava só me olhando. Ele estava sussurrando algo, ou assim parecia. E a voz dele era... É difícil de descrever, mas sabe quando você fala dentro de um copo? Tipo isso, mas muito áspera, não sei se eu consigo fazer você entender. Eu decidi procurar na internet para ver se isso já tinha acontecido com mais alguém. Foi aí que eu descobri que ele era uma lenda urbana conhecida. Reiki, em inglês, quer dizer ancinho ou forcado, que fazia menção às longas garras da criatura. A descrição do site que eu achei bate quase perfeitamente com a coisa que eu tinha visto. Corpo machucado e olhos vazios. A melhor coisa que eu achei no site foi o contato de um cara que dizia ter visto Reiki. Eu não sabia se ele estava só brincando ou falando a verdade, mas eu estava desesperado demais e eu tinha que arriscar. Mandei um e-mail para ele contando as minhas experiências e ele me respondeu no mesmo dia. Disse para eu colocar um gravador ou uma câmera no meu quarto e me filmar dormindo durante a noite.
O simples pensamento de fazer isso me fez gelar dos pés à cabeça. Eu não tinha certeza se eu iria querer ver o que a filmagem iria pegar. Liguei a câmera ao lado da minha cama, com a visão noturna. Na primeira noite nada aconteceu, apenas um barulho ao longe, que me lembrava o sussurro da criatura. Na segunda noite, ele apareceu. Estava ao lado da minha cama e com as mãos sobre ela, me olhando dormir. Num ponto da filmagem, ele colocou a sua mão sobre mim e depois sumiu. Agora a porra tinha definitivamente ficado séria. Postei os meus vídeos no YouTube, mas em menos de 24 horas eles foram tirados do ar. E a minha conta foi bloqueada. Então eu resolvi gravar um áudio como depoimento num blog. E fiquei surpreso com o número de pessoas desconhecidas que estavam me apoiando. Rake, ou seja lá quem for ele, não aparece mais, nem em sonhos nem em fitas. Um dos meus ouvintes disse que o segredo para se livrar dele é passar a palavra adiante. Contar a todos que ele existe, e é o que eu estou fazendo agora. Se você está ouvindo isso e passou por qualquer coisa do tipo, lembre-se do que ouviu aqui. Esqueça que isso é um canal de terror e com histórias assustadoras. Rake é real e que ele está por aí. Se alguma coisa te incomoda à noite, experimente se filmar enquanto dorme, nem que seja por curiosidade. Talvez você descubra o motivo.